Este é o Papo de Doutoras, um espaço compartilhado por mim, Rosa Virgínia, e pela Fernanda Campos, duas doutoras em educação que querem discutir não apenas educação, mas carreira, formação, pós-graduação e os desafios que seguem pela frente. E o papo de hoje foi com Silvana Scarso, falando sobre transformação, inovação e carreira. Bom, gente, mais um Papo de Doutoras. Desta vez eu estou de volta, porque o último Papo de Doutoras a dona Fernanda tocou sozinha. E eu estou de volta agora super bem acompanhada, porque além da Fernanda, a gente tem uma convidada especialíssima, que é a Silvana Meneghini, que vai contar pra gente algumas coisas. A Silvana Meneghini surge na minha vida, eu estou pronunciando o seu nome corretamente? Correto. Eu hoje uso o Silvana Scarso Meneghini, né, que era meu nome solteira, porque agora eu tenho a Silvana Scarso ED. Então, mas está certinho. Então tá bem, então meno male. E a gente se encontrou no momento em que eu fiz uma publicação do blog a respeito de feedback. Sim. Então, isso vai ser com certeza um tema que a gente vai conversar hoje aqui. É isso mesmo, Fê? Pois é, vai ser isso mesmo. E para além da nossa convidada especial, que é a Silvana, eu tenho um estagiário que nesse momento deve estar chorando. Vocês devem estar ouvindo o barulho dele, porque essa semana ficou em casa com virose, que é meu filho. Quem já me segue nas redes já deve conhecer ele, que é o Rafael, que está fazendo um barulho bem agora. Estava quietinho há 2 minutos atrás. Mais tarde, vida online. Mas... E estagiário é isso, ele é super bem-vindo, Fê. Mas também encontrei com a Silvana há um tempo, também pelo LinkedIn, a gente começou a fazer umas trocas, né, de publicações, comentar, fazer networking, que é de fato também, né, uma das funções do LinkedIn. E estou muito feliz de tê-la aqui, justamente para poder conhecê-la mais. E explorando também o currículo da Silvana, fui vendo que tem uma grande experiência, estou muito curiosa para ela contar para a gente como é que foi isso tudo. Tem muitos quilômetros rodados, como eu falei para a Rosa. Então, Silvana, vamos começar por aí. Vamos começar sobre a sua formação, né? Como foi esse seu caminho? De onde você partiu e até onde você já conseguiu chegar com esse caminho, com esse percurso que você já trilhou? Certo. Então, eu sou formada, na verdade, em engenharia, né? Engenharia eletrônica. E trabalhei com engenharia eletrônica depois de formada uns 4 anos. E aí, ao mesmo tempo que eu estava trabalhando, eu resolvi fazer pedagogia, que era uma coisa que eu estava muito interessada. Na verdade, desde que eu entrei, quando eu entrei na faculdade de engenharia, foi que me despertou esse interesse pelo ensino, porque, desculpa aqui, sem criticar diretamente, mas é o tradicional de uma universidade, ainda mais uma universidade de exatas, né? Eu achava o ensino, como ensino, aprendizagem, aplicação, péssimo. Então, eu falava, gente, não é possível um negócio desse, a gente precisa entender melhor o que está acontecendo, precisa aplicar na realidade, aquilo na minha cabeça era... Então, eu comecei com esse interesse. E aí, lá pelas tantas, depois de formada, eu resolvi fazer vestibular. Entrei na USP, em educação, comecei a fazer à noite, estudar à noite, pedagogia na USP. Fiz isso uns 3 anos. Aí eu me casei, e aí meu marido, na época, queria fazer, ele foi aceito fazer um doutorado em Londres, né? E aí eu fui, né? Deixei emprego, deixei tudo, e eu falei, ó, sabe uma coisa? Eu acho que agora é uma boa oportunidade para eu fazer uma transição de carreira. Uhum. Porque quando eu comecei a fazer pedagogia, eu comecei a amar demais. Eu falei assim, realmente é isso que eu quero fazer. E aí eu consegui ser aceita no mestrado do King's College lá em Londres, que é da Universidade de Londres, né? Que bacana. E para fazer um mestrado, na época se chamava Computers in Education. Imagina, era coisa assim que estava começando. Isso eu estou falando, quer ver? Eu vou até olhar aqui a data do... o meu mestrado foi em 1991. Então, gente, são
é muito tempo, 30 anos muito que tempo. já... Foi quando começou realmente essa ideia de tecnologia na educação. Então, eu fui aceita para esse mestrado por conta da engenharia, né? Não, e o legal é assim, tecnologia na educação no primeiro mundo, porque para desaguar aqui no Brasil foram quase uma década Sim, depois. muito tempo. E eu lembro, eu estava pensando isso ontem, que eu não sei se vocês conhecem o trabalho desse Paul Black e Dylan Whelan. Eles escreveram um livro, como é que é? Inside the Black Box. Eles são assim o início dessa ideia de avaliação para aprendizagem, que tem tudo a ver com feedback. Os caras deram aula para mim. Eu falei, gente, é uma coisa fantástica. Esse Dylan Whelan era um aluno dele do doutorado na época. Então, assim, foi muito, muito legal, uma experiência muito boa. E acho que foi já na época que eu consegui uma bolsa, porque eu tive bolsa da CAPES 2 vezes. Aí, tudo bem, fiz o mestrado, lá é 1 ano, né? E aí, depois estava lá, né? Falei assim, bom, eu estava estudando sozinha, fazendo minhas coisas. Aí o meu marido, na época, e o meu orientador, né, começaram assim, insistir ou estimular, por que não fazer doutorado? Bom, então passou um tempo ali, aí eu fiquei grávida do meu primeiro filho, né? E aí eu grávida já com barrigão ali, com uma application lá para fazer o doutorado, falei para o meu orientador, eu falei assim, olha, acho que esse negócio não vai dar certo. Só que tá, olha a minha situação. Mas isso não vai dar certo. Ele, não, espera aí, a gente vai resolver esse problema, vamos fazer. Aí ele conseguiu para mim, não sei como, que eu fizesse um doutorado part-time, meio período. Que bárbaro! Então, foi assim que eu comecei um longo doutorado. E depois eu voltei para o Brasil no meio tempo, né? Fiz a distância, e naquela época a distância significava falar com o orientador pelo telefone, escrever uma cartinha. Então era um negócio completamente louco, né? E então e aí foi assim que eu fiz o doutorado, e aí, para mim, assim, eu tinha na minha cabeça, assim, eu não tinha na época, eu não tinha assim aquela eu quero ter uma carreira acadêmica, sempre pensei em fazer doutorado, nunca tinha sido muito a minha, mas eu estava querendo fazer uma transição de carreira, e então eu achei que, né, podia ser uma boa, tal. Estou aqui em Londres, não estou fazendo nada, então vamos fazer um doutorado. Uau, Assim, lógico, assim, não estou meio fazendo nada, vamos fazer um doutoradozinho aqui? Eu adorei essa história, muito bom. Olha, eu acho que agora o meu estagiário deu um sossego aqui, a gente colocou aquela, sabe, babá eletrônica para dar uma ajuda famosa. Qualquer coisa ele vem aí, ele é um estudante do futuro, tem muita... Pois vai ter que ser. Normalmente eu não gosto não, mas vai ter que ser. Mas foi justamente, Silvana, que eu estava vendo no seu currículo aqui que tem disponível, justamente isso, né? E a gente ficou curiosa também, não foi, Rosa? E queria que você explicasse mais, porque você contou assim como que foi seu processo, mas que você contasse também um pouco do seu tema, porque eu acho que é um tema que também hoje em dia está se falando muito, né? Que é dos micromundos. Sim, do doutorado, Então você vê, naquela época, o doutorado, eu terminei o doutorado em 2000, ou seja, é muito tempo atrás. E o mestrado também foi nesse tema de micromundos, e era uma coisa que foi muito legal para mim, porque eu aprendi muito sobre ciência cognitiva, que é uma coisa que eu sou apaixonada até hoje. E a ideia desse micromundo é que a gente sabe hoje que a aprendizagem ela acontece em pequenos silos, assim, vamos dizer, né? Você aprende em pequenos contextos, né? O aluninho lá aprende a fazer conta na escola, aí ele vai lá no boteco, ele vai lá trocar umas moedinhas, ali a conta é um outro contexto, é um outro micromundo, e as coisas não necessariamente se conectam, então tem essa necessidade do ensino explícito, você tem que ensinar, ensinar entre aspas, você tem que dar a oportunidade para que esses micromundos se encontrem e eles criem modelos mentais mais sofisticados, né? Então, foi muito legal aprender isso, e é uma coisa que hoje em dia é muito mais né, visível, acho que se fala muito mais em neurociência, né? Se usa muito esse nome, né? Em inglês, eles falam de brain research,
E que, na verdade, é isso, né? Como é que funciona a memória, como é que funciona a aprendizagem, assim, lá dentro. E eu, como uma boa engenheira, adoro essas coisas detalhadinhas, assim, né? Sou super minuciosa. E então esse foi o tema, e esse tema estava associado a uma coisa que hoje acho que não se vê mais, que existia quando começou o computador em educação, o tal do logo, né? A tartaruguinha, que foi desenvolvida pelo Seymour Papert, né? exatamente, ele era um papa ali na época, né? E muita gente vai estar ouvindo isso, não sabe nem que diabo é esse negócio. E era um programinha de computador muito simplesinho, que tinha lá a tartaruguinha, e você dava um comandinho, ande 10 passinhos para frente, vire 90 graus, ande 3 passinhos. E aí você ia fazendo um desenho geométrico na tela, né? E o meu, como eu era engenheira e trabalhava com software, aí o orientador lá achou ótimo, então me arrumou lá um programa para eu adaptar, e aí a pesquisa foi no doutorado, em cima desse micromundo que era a tartaruguinha e esse trabalho com física, no caso, foi, né, no doutorado. Nossa, mas muito interessante essa mistura de engenharia com educação, hein? Pô, Muito inusitada. deu Muito. certo, ainda bem, né? Que na época Não, estava mas surgindo tecnologia, assim, foi uma coisa, né? e é exatamente isso que a gente precisa, de interdisciplinaridade e transdisciplinaridade na real, né? Sim, Com sim. vontade de entender o que a educação precisa e com a cabeça matemática bem organizada, porque a gente que é de humanas, e eu, Silvana, sou uma pessoa absolutamente de humanas, com todo o caos que isso, né, significa. Então, se eu tivesse que ter essa cabeça assim detalhista e matematizada, para mim seria um sofrimento. E Uhum. aí eu fico feliz de ouvir que gente que está na educação, mas que tem essa cabeça estruturada, esse mindset estruturado, porque faz muita diferença. Não, é interessante. Eu também gosto dessas maneiras diferentes até de se expressar, né? Como eu trabalhei 20 anos na escola americana, eu perdi, vamos dizer assim, o vocabulário de educação em português. Então, eu estou tendo que agora saber qual é o vocabulário. E não só o vocabulário, mas eu vejo, por exemplo, ouvindo você, Rosa, falar, eu falo assim, gente, como é lindo, né? Eu acho que eu nunca ia conseguir me expressar assim, de uma maneira tão sofisticada, porque eu acho que eu fiquei muito tempo com os americanos também são muito objetivos na fala. Eles são muito, não objetivos, eles são muito diretos, né? Pum, Uhum. pum, pum. E eu também, eu acho que a cabeça de engenheiro, fiquei muito assim, né? Então, eu acho que existe uma fala assim que enriquece, que é o seu lado humano, né? E também essa coisa, acho que da universidade brasileira, não sei, que eu acho que eu pulei, né? Por todo esse tempo. Mas, infelizmente, Silvana, a maioria das universidades brasileiras continuam a promover aquela experiência que você teve na engenharia quando você estava na sua graduação. Esse é um processo que tem caminhado muito lentamente, muita gente bacana tentando fazer essa mudança. A pandemia, né, trouxe ainda um gás para que essa mudança ocorresse, Uhum. mas a gente vê muito timidamente acontecer nas instituições públicas, mas com alguma vontade. E na maioria das instituições privadas, acontecendo de modo tímido e pelas razões erradas, por razões de mercado e não razões educativas propriamente ditas. Sim, E imagino. esse é o eterno dilema que a Sim, gente vive. é um drama, né? Eu acho que a mudança ela é muito difícil para todos envolvidos, né? E para os professores, acho que principalmente universitários, e que são muito especialistas, né? São muito, Uhum. assim, donos do seu saber e foram ser professores porque eles queriam comunicar aquilo, né? Sim. Não trabalhar de um outro jeito. O que se propõe a pedagogia hoje em dia é trabalhar de uma maneira que eu acho que a maioria dos professores, quando começaram a ser professores, não se propunham a eles se propunham Claro, a ser o centro, certo? Eu acho que tem muito da exatamente. personalidade de quem decidiu ser professor. Não, assim, eu acho que
né? Sempre foi tradicionalmente, a gente teve essa experiência, acho que é Claro. natural, né? Mas eu vejo que tem professor, até é interessante você mencionar isso de professor universitário, porque eu estou tentando encontrar o meu nicho, né, nesse meu negócio aí de consultoria, mentoria, e por enquanto eu noto que tem muito professor interessado e muito professor universitário. Que Eu bacana. acho interessante, ou pessoas que têm algum empreendimento, ou coordenadores, ou mentor, pessoas que têm algum cargo ali que talvez precisem fazer alguma transformação, né? Mas eu acho interessante. Então, parece que deve ser pouco, né? Mas existem cabeças que estão começando a querer fazer alguma coisa diferente. Até essa semana, uma postagem que eu fiz para experimentar, né, para jogar ali, foi do professor líder, que ele pode fazer algumas coisas, mesmo que a instituição não faça, né? Mesmo que a instituição Uhum. não esteja inovando, ele pode ter algumas coisas que ele pode fazer. E deu bastante retorno, assim, no nível que eu estou conseguindo ter, ainda é pequeno, né? Claro, claro. Mas, Até porque o nosso lugar de fala é para um público muito direcionado, sim, né? É um é público muito muito, restrito, é. sim, muito setorial. A ideia de escalar, acho que não está embaixo do nosso guarda-chuva. Escalar, exatamente. Eu acho que escalar é difícil, a não ser que entre e na universidade, aí não sei, é uma universidade particular, alguém que esteja criando cursos novos, ou, por exemplo, aí o INSPER, né? O INSPER criou todo um curso de engenharia ultra, né, moderno em pedagogia, a própria GV. A minha filha foi a primeira a fazer o curso de economia na GV, totalmente aprendizagem por problema. E, aliás, foi uma coisa meio caótica no começo. Mas, assim, eu achei muito legal que eles arriscaram mudar isso. Aí você está falando das duas instituições que são vanguarda, né? Em termos de instituição privada, são É, das melhores do Brasil e sempre vanguarda, é, sempre à frente, olhando para frente, né? sim, Mas o percentual de pessoas que conseguem acessar esse nível de ensino privado no Brasil é muito pequeno, sim, né? sim. Então, E aí, eu não sei se o que você está querendo falar é de escalar e conseguir chegar na universidade, conseguir, né, alcançar um público maior, é, é bem difícil. Eu imagino que é bem difícil, né? Para sustentar, porque essas mudanças, pelo que a minha experiência, por exemplo, na escola, graduada, eu passei muito por isso, por muita inovação, e é um processo que requer realmente muita persistência, e mesmo professores de alto nível, capacitados ou abertos, ou isso ou aquilo, é, é uma mudança difícil para o professor. Difícil, assim, no sentido de que precisa acreditar, precisa ver o resultado, precisa ter persistência, precisa continuar, precisa uhum, experimentar. uhum, Tem um processo ali, né? uhum, uhum, Mas eu acredito que, por mais que eu também já pensei muito nisso, essa frustração, digamos assim, ai, mas está indo muito devagar, ai, essa coisa não sabe, não espalha, ai, como pá. Mas ao longo de tantos anos que eu estou trabalhando com isso, eu vejo assim já a diferença que existe no discurso, no interesse, até pela aprendizagem ativa, que tem muito a ver com a tecnologia que foi entrando aí. Então, assim, a gente não percebe talvez tanto no dia a dia, mas nesse arco de 30 anos, eu vejo bastante mudança. Então, eu acredito assim que a coisa vai devagar, ela, mas a gente vai pressionando. Pelo menos a minha missão pessoal é tentar continuar a ter algum impacto, né? é E isso ajudar as aí. pessoas a entenderem como é que eu posso fazer isso, porque eu acho que muitas vezes os indivíduos, os professores ou gestores, não sabem por onde começar, ou como destrinchar essa coisa aí, fica uma Uhum. e, então, É isso, exatamente isso. É tanto a gente escalar o nosso negócio, sim, por que não? Quanto ganhar escala também, essa proposta que dê mais autonomia para o estudante, para que ele esteja pronto para ser o profissional do século XXI, né? exatamente. Porque é essa questão, é aprender para ser cidadão, é aprender para poder ter sua vida plena.
Não, fundamental, é fundamental. É uma coisa assim que deixa a gente enlouquecido, que a gente já tem aquela visão assim, você fala, ai meu Deus, né? Por que que ainda, né? O que posso fazer? Mas a gente se sente um pouco impotente de ter esse impacto que a gente gostaria de ter. Eu tenho essa imagem, o aprendiz tem que ser diferente, é o aluno, é o aprendiz que tem que mudar. O professor vai mudar por conta disso, mas a gente quer mudar o aluno, né? Eu quero mudar o aluno. Eu tenho essa visão, parece que você tá, é essa a ideia, você tem que mudar a maneira de aprender. E também não é fácil do lado dos alunos. Não. Então, existe também resistência do lado dos alunos com uma metodologia diferente. Eu vi isso acontecer. Sim, Na sim, e escola. acontece diuturnamente, ainda com a justificativa de que, esse professor não quer dar aula. Então, aí acaba voltando para o professor essa dificuldade, esse desafio, vai. Não vou dizer dificuldade, mas é um desafio de como é que você vai, aos poucos, educando o aluno, educando as famílias também, né? Então, é todo um entorno, né? Então, eu acho que aprender a ter um discurso e que funcione, assim, que convença não, mas que torne claro e por isso que eu me apoio muito em pesquisas educacionais. Foi um grande impacto na minha carreira ter aprendido tudo isso até na escola. Eu tive muito lá, um dos grandes benefícios do trabalho lá na escola era ter muito desenvolvimento profissional, muito curso, muito não sei o quê, conhecer tudo. Então, agora a gente vê que hoje em dia a gente tem muito mais resposta. E Sim. antigamente não tinha, e a gente vê ainda, eu acho, que eu não sei como está a universidade, quando eu fiz a pedagogia na USP, era uma coisa ultra teórica, então os grandes pensadores, eu acho bacana, lógico, você tem que conhecer tal. Teve uma discussão aí, quem foi? Foi você mesmo, Roda? Falando sobre só que a gente precisa trazer para o real, para o concreto. Esses caras aí, o Piaget, esse pessoal todo, não ficou ali fazendo pesquisa sobre a sala de aula real, né? Então, a gente tem que pôr mais o pé no chão. Acho que o brasileiro, talvez a universidade, não sei como é que está, né? Ainda tem um pensamento muito, assim, filosófico, que é legal, mas não prático. Não. E a gente reproduz um modelo Humboldtiano de universidade como se a gente tivesse uma infraestrutura como, sei lá, a universidade alemã, né, um diálogo no nível da universidade alemã, lembrando que quem vai para a universidade são pessoas que passaram pelo percurso de ensino fundamental e ensino médio, e mesmo nas escolas particulares, a gente sabe que a gente tem problemas no Brasil. O nível de aprendizagem tem sido muito baixo. Sim, então, quando a gente propõe problematização e prática, a ideia é promover o interesse do estudante em aprender, mais do que qualquer outra coisa. É o uso da tecnologia não como o fim, mas a tecnologia como um meio para que ele se aproprie e que ele possa tornar a vida dele mais fácil, mais interessante, mais rica em possibilidades. Sim. A tecnologia, ela tem uma longa história também com essa história de tecnologia. É um movimento bem interessante que aconteceu lá na graduada, né, onde eu trabalhei, que uma boa parte do tempo que eu trabalhei lá, eu trabalhava como coordenadora acadêmica de tecnologia. Então, e quando começou isso, era muito assim, a tecnologia pela tecnologia, porque no começo era muito assim, né? O aluno precisa aprender blog. Era uma coisa assim. E aí depois foi aos poucos mudando, entrando mais na aprendizagem, até que a escola ela transformou isso. Todos os coordenadores de tecnologia, a gente entrou num novo departamento de ensino-aprendizagem. Então, eu me tornei, por exemplo, coach de ensino-aprendizagem. A gente fez até curso de coaching cognitivo, etc. Super bacana, para fazer coaching dos professores, né? Centrado nos alunos. Então, foi um arco, assim, de discussão e de mudança, mas você vê que levou muito tempo, e às vezes eu vejo hoje em dia muita gente com um discurso muito antigo, que eu falo, gente, mas já falei disso já faz tempo. Mas não está todo mundo ainda na mesma página, assim, dessa transformação, né? Dessa necessidade de ser, tem que ter, eu falo muito isso, eu adoro tecnologia, mas tecnologia tem que ter uma função muito específica, muito assim, clara, tem que ajudar,
tem que transformar o aluno, tem que ampliar a aprendizagem, tem que ter outras funções, né? Não só de embelezar. Então, é toda uma questão complexa. A educação, ela vem se tornando cada vez mais complexa. Então, essa eu acho que a gente tem assim, essa missão ou função de ajudar a destrinchar um pouco, como eu penso, assim, destrinchar essa complexidade em termos um pouco mais simples, um pouco mais objetivos do que dá para fazer. Isso alcança um resultado, isso tem pesquisa, confia, vai aí. Eu estou pensando desse jeito, eu não sei se vai dar certo, mas porque são coisas muito complexas e interligadas que existem na educação hoje, né? Sim, completamente. E eu estava vendo aqui também, né, na sua experiência, tanto na escola quanto agora, né, e a gente vê a sua dedicação e o seu olhar sempre para a inovação. E eu percebo também, Silvana, eu queria que você comentasse um pouco isso, a gente estava, nesse momento você estava falando aí da transformação, e dá para ver que você está num período também de transformação pessoal, profissional, né? Sim. E queria que você comentasse um pouco isso, e para você falasse também sobre esse lugar que você tem ocupado, a sua presença digital no LinkedIn. Eu acho que tem sido bastante interessante a forma que você tem construído a sua identidade no LinkedIn, construindo a sua... para que as pessoas te reconheçam, não é, como uma autoridade também na área, porque eu digo assim, das primeiras publicações que eu vi suas a hoje, dá para ver que deu um salto muito grande, assim, de como se posicionar, identidade visual, bastante coisa mudou aí nesse meio tempo. E aí queria que você contasse também um pouco dessa sua transformação e transição profissional, que envolve também, né, a tecnologia, a inovação, e contasse um pouco desse novo lugar que você está ocupando enquanto consultora. Não, legal, é legal ouvir o seu feedback, porque eu não estou lá, né? Eu não estou vendo, então é legal ver quem está olhando, né? Então, eu saí da escola faz 2 anos, né? E eu tinha essa ideia de que eu queria ter uma consultoria. Não foi uma coisa assim, consultoria, mentoria, ter curso online, ter o meu próprio negócio. Não foi uma coisa nova. Enquanto eu estava trabalhando, eu conheci uma amiga muitíssimo querida, ficou uma amiga muito próxima, que infelizmente não está entre nós mais, mas ela foi trabalhar na graduada, ela ficou 1 ano lá, mas ela foi contratada porque ela era uma blogueira ultra, hiper popular in the US, né? Ela era uma alemã que morava nos Estados Unidos, e tinha milhares de seguidores, e parará. Aí eu falei, gente, que inferno que vai ser isso, essa mulher, né? Aí todo mundo, é ótimo, porque ela vai vir para cá. Eu falei, mas era uma pessoa maravilhosa, a gente ficou super amiga, e a gente trabalhou junto em muitas coisas. E lá pelas tantas, ela quis criar um negócio, né? Então ela já estava de volta nos Estados Unidos, então ela fez com pessoas que ela conhecia próximo, então era ela, uma outra amiga nos Estados Unidos, uma na Argentina, eu no Brasil e uma na Nova Zelândia. Então, éramos esse grupo aí online que a gente criou um negócio, chamava Amplified Education, e ela tinha essa ideia de que a tecnologia amplificava a educação. Eu aprendi muito, muito com ela me transformou muito, porque ela trouxe toda essa visão de comunicação, né, de tecnologia, de você compartilhar o que você sabe, né, essa coisa visual, que é muito do que eu uso hoje, que eu me sinto confortável, porque eu comecei com ela, a gente criou o negócio, criou um site, uma plataforma, depois o negócio aí deu um problema com o nome Amplified Education, que foi disputado, a gente mudou para Ampeduca, aí depois a coisa esfriou, bom, a gente acabou terminando o negócio, mas eu aprendi muito, então não era uma coisa nova. Então eu já sabia, eu aprendi com ela, por exemplo, a mexer no WordPress, então eu fiz todo o meu site no WordPress sozinha, eu aprendi, aí eu gosto de fuçar, né? Eu gosto de saber o que eu estou fazendo, também porque a gente teve um pouco de problema em contratar alguém, fazer o site, a gente não tinha controle. Aí eu falei, sabe uma coisa, eu vou aprender, vou fazer, porque por hora eu não tenho dinheiro para aplicar.
Então, eu estou sendo aquela coisa do homem, como é que é? Banda, homem banda, né? Que você faz tudo, toca tudo. Então, não foi uma coisa assim da hora, do noite para o dia, que eu, de repente, pluf, né? Eu já tinha essa ideia, já tinha essa experiência. Essa coisa da presença digital, eu já tinha um blog, antes chamava silvanameniguin.com, aí eu mudei agora para silvanascarcd.com, e eu já postava muito, então com essa minha amiga, com a Silvia, eu aprendi com ela essa coisa de estar sempre compartilhando o que está acontecendo e aprender como é importante você compartilhar e eu aprendi com ela muito também que o compartilhar, no ato de compartilhar, eu aprendo e eu solidifico muito para mim aquilo que eu sei. Então, o que eu posto todos os dias é muito também, não só para as pessoas, mas é muito para mim, né? Então, tem coisas que às vezes eu tenho que voltar, eu pesquiso um pouco mais, eu organizo, eu pesquiso palavras, né, chaves, agora estou fazendo um pouco mais isso. Pesquisar palavras-chave, e aí que parece que dá um pouquinho mais de resultado. Eu vou olhando o que as pessoas estão fazendo, em termos de imagem, né, de chamar atenção para certas palavras, eu vou mudando, vou testando. E eu faço essa coisa que eu falei, gente, será que eu estou sendo uma chata visual do LinkedIn? Porque as pessoas falam assim, o LinkedIn é mais sisudo e tal, né? E eu adoro trabalhar com imagem, eu, assim, amo. Então, eu faço isso porque eu realmente gosto. Então, para mim, usar uma imagem na minha postagem que representa aquilo que eu estou falando, para mim, eu adoro fazer isso. Eu faço isso de graça para sempre. E é uma coisa que eu tenho aprendido também, né, sobre comunicação digital, mídia digital, pessoas que eu sigo que falam que é bom você fazer alguma coisa que você gosta de fazer, né? Senão vai virar um inferno. Então, eu faço isso com super prazer. Essa coisa visual, eu uso o Canva, e o Canva também não estou fazendo propaganda, não estou ganhando nada com isso. Eu pago o Canva para ter, porque é baratinho, para ter, né, acesso a toda a biblioteca de imagens, e é uma coisa inesgotável, eu não consigo acreditar. É assim, é um parquinho de diversão, para mim é um parquinho de diversão. Não fala, que eu também sou aqui Team Canva. A Rosa também está ali balançando a cabeça, que também é. Gente, para quem gosta de imagem, então você põe ali umas palavras-chave e tal, aí aparece todo tipo de coisa. Eu falei, nossa, como esse pessoal pensa em cada coisa e tem uma imagem para isso? Então é legal, né? Então eu estou usando e estou tentando me adaptar ao que parece que as pessoas reagem um pouco mais e tentando justamente encontrar esse lugar em que eu me expresse de uma forma que atinja aquilo que as pessoas precisem, porque a teoria toda é bem complicada. Mas, assim, como é que eu posso tornar isso acessível, né? Assim, é complicada de entender, porque, lógico, é tudo, né? Mas, assim, para aplicar, você pode aplicar uma coisinha pequena, faz essa partinha que você vai ver que é legal. Então, dá para. Então, eu estou tentando me comunicar dessa maneira. Você consegue fazer uma coisa. Então, eu estou tentando ir no passo a passo. Eu não sei se é a melhor estratégia de negócio, que a Rosa estava falando, né? Como é que a gente tem escala, impacto, e eu estou nesse debate comigo mesma hoje em dia, né? É uma coisa que eu vou querer escalar ou não? Eu quero fazer uma coisa mais artesanal ali e impactar pessoas mais pessoalmente, né? Eu acho que esse é o eterno dilema, assim, tem muita coisa dessa história que é parecidíssima com a fabricante de ideias, né? Porque tudo eu fiz também que eu queria ter a minha cara, a minha marca, fosse coerente com aquilo que eu acredito de educação, não queria terceirizar, faça o marketing sozinha, do jeito que eu acredito e tal. E eu sempre entro nesse embate, Silvana. Ah, mas escalar é bom, mas escalar é bom para quê, cara pálida? Uhum. Né? Porque não é só a coisa da grana, mas é a questão de você ter ali um compromisso mesmo com a qualidade, um compromisso com a verdade, um compromisso em ajudar professores, ajudar instituições a gerar uma educação de mais qualidade, com impacto para a sociedade. E aí a gente fica nessa berlinda, né?
pô, seria super bacana se se o conteúdo da gente escalasse para o nosso público. Sim. E isso não se vai se traduzir em números, porque o tipo de blog que eu produzo, que você produz, o tipo de material que a gente produz, que a produz, é para um público específico. Que é para um público que está aprendendo a ter interesse sobre esses temas agora. Exatamente. Que é uma coisa que muitas vezes me surpreende, né? Eu trabalho com metodologias ativas há pouco mais de 10 anos e ainda recebo perguntas que estão no nível muito básico. Sim. Então eu falo, opa, preciso retomar essa questão. É. Eu tenho a impressão que não, isso já está superado. Não está superado. Exatamente. Vai ter sempre alguém que está iniciando a jornada e que precisa saber disso. Exatamente. E essa coisa da missão, vamos dizer assim, né? Eu sinto muito isso. Eu estou fazendo esse negócio com essa ideia de ter uma missão. Eu não estou ganhando nada por enquanto. Agora, eu tenho, de uma certa maneira, eu estou num lugar privilegiado, vamos dizer, porque eu já tive uma carreira longa, né? Eu estou numa situação assim financeira que eu posso me permitir, lógico, fica apertado, mas eu posso me permitir demorar mais ou não ganhar tanto, porque eu quero que esse seja um projeto de vida para mim, até eu ficar bem velhinha. Então, com 80 anos, as pessoas vão estar me aguentando ainda, né? Então, eu quero, assim, para um projeto de vida mesmo, mas porque eu acho que existe esse dilema, a questão financeira, até onde você vai, porque também uma pergunta bom, qual é o público? É um público que já está razoavelmente pronto, já razoavelmente, ou, como você falou, alguém que precisa de um convencimento lá atrás, para assim, será que eu vou querer fazer isso? Então, eu também fico me perguntando aonde que eu vou querer me colocar para um público talvez mais restrito, mas que já esteja mais pronto, né? Porque agora não sei ainda, né, a resposta, mas ainda tem muita coisa para trás, né, que a gente precisa levar para frente, muita coisa. Mas as coisas andam devagar, a olho nu, mas elas andam. Então, eu acredito bastante que tem um impacto, sim, que a gente faz de alguma forma. Eu concordo com você. Eu já não estou nessa situação tão privilegiada. Nesse momento, inclusive, a fabricante de ideias continua, porque sim, ela é uma causa para mim, mas eu estou em São Paulo agora para procurar um trabalho, porque a fabricante de ideias ainda não me sustenta como eu gostaria. E tudo bem com isso, né? É como você falou, ela tem a ver com o meu propósito de vida. Sim. Provavelmente as duas estaremos velhinhas, Silvana, trocando ideias ainda a respeito das nossas coisinhas. Exatamente. Eu acho que é um dilema, né, que todo mundo entra, assim. Eu também tenho ficado um pouco mais ausente, já tive uma época que estava muito mais ativa nas redes, né, em termos de publicação, com uma missão, né, criando mesmo uma identidade. Mas é isso, uma hora, né, os boletos chegam, a gente tem que pagar. E aí, a partir do momento também... Aí eu percorri outro caminho, né? Porque eu fiz um concurso público. E agora estou atuando numa instituição pública e que acaba que a minha prioridade é focada nisso, né? Então, assim, publico, mas não com tanta força, mas também não deixo de publicar, porque esse concurso que eu estou é uma coisa que eles chamam de contrato precário, que tem validade de 3 anos, é o máximo. Oi? É um nome ótimo que eles deram. Pois, mas que tem validade de 3 anos. Eu já venci agora o primeiro, tem mais 2. Mas eu não deixo de publicar e não deixo de, né, manter ali minha presença digital justamente por isso, porque eu sei que daqui a um tempo também eu vou ter que voltar a essa luta, não é? Então, eu acho que eu demorei tanto tempo para começar a me posicionar e agora, né, posicionei, enfim, mas já não publico com tanta força, mas também não deixo de publicar, porque eu acho que tudo isso é importante. E antes mesmo de conversar com a Silvana, né, Rosa, a gente estava conversando sobre isso, e escuto também outras pessoas falando sobre esse tema. É isso, né? A gente acredita, quem está na educação normalmente faz por amor, não é? A gente faz isso, mas por sorte também, né? Somos pessoas que estamos aqui num lugar, né, de pessoas privilegiadas,
né, até certo ponto, mas é isso, a gente tem uma hora que a gente vai ter que fazer escolhas, né? Sim, exatamente. Mas eu acho que isso que você está falando de continuar publicando, eu acho isso muito importante, porque é o que eu aprendi, que eu contei aquela história com a minha amiga, né? Que me ajudava muito a pensar, e foi uma documentação do que eu fiz, ainda mais, eu não sei se é a tua instituição, o que é, ou uma escola, o que é. A universidade. Eu acho que quando a gente está dentro de uma instituição, é muito bom, porque você está mesmo no chão da fábrica, vamos dizer assim, né? Então, você tem os exemplos ali na sua frente, né? Eu tenho coleções de exemplos, eu tirava muita foto, assim, mas eu tenho vídeos e não sei o quê, e eu tenho uma coleção de muito tempo. Mas eu acho que enquanto você está lá, você compartilhar, essa era uma coisa que eu fazia muito, e eu tenho essa documentação até hoje, e eu acho que não deixar esfriar. Você pode, né? E como eu acho que na minha experiência, talvez, né, para você, eu acho que não só o teu trabalho, mas você tem uma outra coisa que é o seu estagiáriozinho aí, né? Pois, exato. Exatamente, não é isso. Eu fiz um doutorado, eu tive 3 filhos no meio do doutorado, é uma coisa completamente louca. E eu queria ter filho, né? Eu queria continuar minha família, e eu acabei tendo gêmeos, né? Então foi um boom, assim. E aí é uma loucura completa, né? Então, você uma hora, né? Você não vai conseguir de tanto, né? Fazer isso, fazer aquilo. Mas essa experiência que você está tendo, o trabalho, tudo, a publicação, tudo, eu acho que no fim, eu sinto isso, que hoje eu colho muito fruto de tudo isso, né? Mesmo em tempos em que, né, coisas que não deram certo, a empresa que não deu certo, eu publiquei, deu um tempo, mas eu estava trabalhando. Foi um dos motivos que a empresa que eu fiz com essas amigas, né, porque eu trabalhava, se dissipou, porque não existia tempo, é a minha prioridade, a minha energia psicológica, física, mental, tudo, ia para o trabalho da escola, que era muito, muito intenso. E eu não conseguia me dedicar tanto, né? Mas hoje eu trago muito daquela experiência, então, assim, é super válido. E a gente quer ouvir mas você está falando dessa vontade de partilhar, e eu também acredito muito nisso, mas é porque, às vezes, eu acho que ainda estou meio presa lá naquelas teorias da década de 90, sabe? Porque de partilhar pelo simples fato de partilhar, por estar em rede, sabe? Assim, eu tenho ainda muito, muito essa crença. Outro dia até estava lendo um texto que fala, né, sobre essa questão que hoje tudo se capitalizou, né? Está todo mundo... essa lógica inicial da internet, que era de pura partilha por partilhar, hoje em dia já não existe mais, né? Quem está dominando são as grandes companhias, né? Seja o Google, o Facebook, a Amazon, isso tudo dominou, né? Porque a gente também vive no mundo capitalista, e esse capitalismo subverteu muito a lógica. E está todo mundo hoje em dia, eu percebo, às vezes no Instagram, sobretudo, às vezes me irrita um pouco, porque parece que está todo mundo vendendo alguma coisa. Sim. Não é? E às vezes isso eu falo, gente, mas né, eu até mudei um pouco a bio, porque eu deixo o LinkedIn só para questões profissionais, e o Instagram agora eu deixo só para as coisas. Vou mesclando ali profissional e pessoal, mas coloco isso, olha, gente, partilho por estar em rede, porque eu acredito nisso. E a gente, no último papo de doutoras, a gente conversou com a professora Edmeia Santos, né, que também é uma ativista da cibercultura, enfim, e a gente conversou também um pouco sobre isso, né? E o que ela dizia é que ela fazia um diário virtual no próprio Instagram, então ela ia publicando as coisas que ela fazia. Eu sei que o que a Silvana faz tem um propósito diferente, né? Mas sinto isso também, Silvana, que quando vou criar uma publicação, aí eu vou pesquisar, né? Para a gente publicar, não é só ali tirar uma foto e fazer uma pose, são 3, 4 artigos para ler, juntar imagem, enfim. Exatamente. É um trabalho, exige tempo, né? É uma aprendizagem para a gente. Eu sinto que é uma aprendizagem para mim, uma documentação para mim. Então, mesmo que não tenha um público, o problema, eu acho que eu estou seguindo esse pessoal chamar Slow Marketing. Como é que é o nome delas? Elas são muito boas, não sei se vocês já viram. Slow Marketing. Não sei, deixa eu ver. E elas são muito boas, e falam disso, dessa questão de hoje em dia ser a cultura do
quantidade de likes, né, de você bombar, aquela coisa assim, e que você pode ter um negócio, eu estou adorando, porque eu falei, opa, isso é para mim, você pode ter um negócio sem bombar, né, onde é que é o nicho, onde é que estão as pessoas que vão te interessar, e você conversa com aquelas pessoas, pode não ser muita gente, mas você tem esse impacto, né, e fora dando um passinho atrás na conversa da gente, também é muito importante, e acho que a gente representa isso, que é o lugar de fala feminino, né? E aí eu não estou falando daquelas garotas saradas que estão fazendo cirurgias as mais diversas por uma questão estética que é da harmonização facial, por exemplo, né? Só para dar um exemplo. Mas de mulheres que são de 3 gerações diferentes, a Fê tem 40, eu vou fazer 50, a Silvana é mais velha do que eu, acho que tem tem 60. 60, então são 3 gerações diferentes que trabalham com a educação, que contribuem com conteúdo de qualidade e que levam, né, uma responsabilidade muito grande, que é colocar o feminino num outro lugar do algoritmo, sim, né? exatamente. Com uma outra, né, com um propósito, né, mostrando toda a bagagem, e é um exemplo para quem vem aí, né? Eu acho que a gente sempre pode ser, a gente acaba impactando. Eu falo dessa amiga da Silvia, ela foi um exemplo muito grande para mim. Ela é um salto muito grande, né, na minha maneira de ver tudo, foi com o exemplo dela. E então eu acho que a gente, por exemplo, sendo um exemplo, a gente pode não saber, mas eu acho que a gente pode impactar muitas meninas e mulheres, e quando tem coisas interessantes para meninas e mulheres, principalmente na área de ciências, de exatas, eu sempre gosto de comentar e né, pôr um like, alguma coisa, porque é bem importante isso, né? Então a gente tem que continuar com esse trabalho de formiguinha, porque é um trabalho de formiguinha, mas a gente chega lá, a gente vai pressionando. É isso aí. Adorei esse trabalho de formiguinha. É isso aí, eu também acredito nisso. E formiguinha em rede, né, Fernanda? Formiguinhas em rede. Isso. Exatamente. Exatamente. Eu não sei se vocês me passou agora um exemplo, essa mulher Jane, não sei, eu não me lembro sobre o nome dela. Ela, sabe aquela mulher fez pesquisa com macacos, na África, estudando o comportamento dos macacos. Bom, uma senhorinha que agora tem 80 anos. E eu vi um documentário dela outro dia, e ela, com 80 e poucos anos, ela viaja ao mundo inteiro, ela tem uma rede, ela tem uma associação que influencia meninas e jovens no mundo inteiro e muito na África, né, a tomar ações para uma vida sustentável, tal. E ela fala disso, ela conta tudo que ela fez de transformações grandes, e ela falou assim, olha, isso aqui demorou muito tempo, isso aqui eu tive que fazer, olha, mas o lema dela é acredite, eu acho o máximo. Eu achei ela o máximo. Então, eu me pauto muito por isso, né? E já estamos caminhando para o final. A gente acabou quando falou de feedback, coisa nenhuma, Silvana. É verdade, né? Foi uma ótima conversa. Mas de antemão já foi bom demais. Já foi bom demais. A gente costuma aqui no Papo de Doutoras pedir dicas de livros para os nossos convidados. Não precisa necessariamente ser livro técnico, fica à vontade para você escolher o livro que você quiser. Então, agora, só porque agora é com você. Só porque estou lendo ele agora, né? Estou até com ele aqui, ó, peguei ele do lado. Não sei se vocês já leram, conhece? Se vê se Mulheres que Correm com os Lobos. Já ouvi falar, eu não li, mas já ouvi falar. É muito bom esse livro. Eu já tinha ouvido falar, ele é denso, não sei se você leu ele já todo, eu estou indo aos poucos, né? Ele tem que ser aos poucos. Ele é denso, né? É psicanalista, né? Junguiana e fantástica, fez pesquisa dessas histórias, esses contos tradicionais, né? Que a gente chama tipo Irmãos Grimm lá, mas eu não sei como a gente chama isso, contos tradicionais. E ela vai, como esses contos refletem as questões humanas, mas ela fala da mulher, né?
ela fala Sim, são os arquétipos, né? muito da questão Adoro. feminina. E você se vê ali na energia feminina que existe, como a gente se bloqueia por toda uma questão social, a energia masculina. E ela teve uma frase que eu achei fantástica, que eu não me esqueço. Ela falou assim, que a energia masculina é maravilhosa, a gente adora, né? Só que a energia masculina, ela é como um banquete de chocolate. Depois você precisa passar uma semana comendo arroz frio, porque é aquela coisa assim, né, que passa por cima às vezes, não por conta de que a energia masculina ela é forte, assim, né? Então, a mulher, né, como é que a gente, com a energia feminina, como é que a gente se posiciona? É muito legal. E eu acho que tem a ver com essa conversa que a gente está falando hoje. Acho que Nossa, Silvana, essa dica foi para mim. é maravilhoso. Comprarei imediatamente e depois comentaremos. Isso, comentaremos, porque é muito bom. Tô É gostando. isso. Eu ganhei esse livro, eu tinha 18 anos, eu acho, da minha madrinha. Mas como a Silvana disse, ele é muito denso. Então, eu fui lendo ele em partes. E, às vezes, volto e vou relendo. Porque, assim, nem sempre eu acho que eu entendi alguma coisa e volto. Mas vejo muitas mulheres falando sobre ele, muitos círculos de mulheres também que têm por base nele, justamente porque também percebo que cada vez mais as mulheres têm procurado se juntar, né, nessa força feminina, procurando, né, resgatar isso, que é bem importante, né, nesse momento, nesses diálogos que temos. Sem dúvida. Exatamente. E ela advoga muito, se fala, muito por isso, né? Para as mulheres se juntarem, né? E você, Fernanda, por exemplo, está passando por uma fase com uma criança pequena. Então, são questões que a gente tem muito de maternidade e profissão, né? E eu acho que vale a pena mesmo voltar e ler, porque como ela tem essa coisa junguiana, né, de arquétipos e uma linguagem simbólica, tudo que ela escreve, mesmo na interpretação dos contos, é muito simbólico, né? Você tem a impressão que ela está falando com o teu inconsciente, né? Porque completamente. Você fala, como assim? É para mim isso, a mulher selvagem, que diabo, a velha. Então, mas mexe com o teu inconsciente, eu acho muito legal. Olha, teve uma vez que eu terminei um relacionamento por causa de um conto que tem nesse livro. Olha, há muito tempo atrás, que é o da menina que tem o sapatinho vermelho. Sim, ela ganha o sapatinho vermelho, porque aí quando ela coloca o sapatinho vermelho, ela não consegue parar de dançar. Só que todo mundo fala, você tem que parar de dançar. E aí eu me lembro isso assim. Eu tô com 40, eu tinha 20 anos, sei lá, 22 anos, eu terminei o relacionamento por causa desse conto. Olha só, não, e é muito bom esse conto, é ótimo, é muito bom. Muito bom, gente. Então, segredo. Olha, eu queria deixar uma dica, posso também? Claro, meu bem, você pode tudo. Não, então, eu queria deixar uma dica de podcast, que vocês sabem que eu sou uma viciada em podcast, eu já deixei nas minhas publicações, mas cada vez que eu escuto um episódio desse podcast, eu gosto mais, que é um podcast da Thais Roque, que eu acho que tem a ver também com o que a gente conversou aqui hoje, que chama De Carona na Carreira. E a cada episódio ela convida uma pessoa para poder conversar sobre histórias de empreendedorismo, histórias de carreira. Dessa semana ela conversou com uma pessoa que desenvolveu o projeto de como é que é? Um projeto de suco prensado. Agora eu esqueci o nome do projeto. Na semana passada ela conversou com um roteirista de Hollywood, já conversou com a Ingrid Silva, que é bailarina. Assim, vai falando sobre carreira e empreendedorismo cada semana. Um convidado diferente. Eu gosto muito da forma que ela entrevista as pessoas. Acho que tem a ver também com isso que a gente conversou hoje, né, sobre transição de carreira, sobre posicionamento. Eu não sei também da parte dela se tem uma questão sobre o feminino, mas a maioria das pessoas que ela entrevista são mulheres. Então, é um podcast que eu tenho gostado muito e que queria deixar aqui de dica. Eu adoro podcast também. Eu tomo café da manhã ouvindo podcast todo dia. E as dicas da Fernanda são sempre imperdíveis. Já anotei aqui até. Vou deixar aqui de dica. E você, Rosa, tem dica?
Não, hoje é você, menina, sem dica. A dica é não bata o dedo mindinho Ah, quando você estiver. Não segura o Da mão celular. Se direita, né? não faça isso. É muito atrapalhado. Muito os atrapalhado. dedos Ô, meninas, pequenininhos são muito necessários. Ai, sem comentários. Meninas, um beijo enorme. Silvana, muito obrigada pela sua Obrigada, parceria, pela Silvana. sua generosidade. O podcast deve sair, se não hoje, amanhã. Tá? E de verdade, gente, esse podcast vai ser sem cortes, porque foi tudo perfeito, inclusive a participação do estagiário Rafael. Isso. Nossa, que tava com uma bateção de vassoura aqui aquela hora, mas agora já tá muito quietinho. importante. Ele é o aluno do século XXI, então É ele é isso. muito importante, parte da nossa conversa aqui. Sim. Adorei participar, agradeço muito o convite, gostei de conhecer vocês mais de perto. E aí a gente vai continuar com essas conversas e outras situações informais, né? Em outras. Isso. Combinadíssimo. Também foi um prazer, Silvana, te conhecer, saber mais de você. O prazer foi meu. Aí aproveitei que você está aí em Portugal, né? Eu visitei um país delicioso. Quem sabe um dia até você é um país legal para morar, né? Dependendo do que sei lá, o que acontece por aqui. A gente não sabe. Pois é. Mas vem passear também, que eu tô aqui. A gente combina café. Muito bom. Falou, meninas. Então, um Tá? beijo grande. Tchau. Um beijinho. Tchau. Tchau.